Olá, boa tarde. Conselho Nacional de Justiça aprova condições especiais de trabalho para magistrados e servidores com deficiência ou doença grave. Foi na última sessão presidida pelo ministro Dias Toffoli. No discurso de despedida do CNJ, o ministro fez um balanço do trabalho desenvolvido para tornar o judiciário cada vez mais próximo do cidadão. Esse é apenas um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus a mais de 1.000 presos condenados à pena mínima por tráfico em São Paulo. A medida foi adotada também em caráter preventivo para impedir a Justiça Paulista de aplicar o regime fechado a novos condenados nessas situações. TSE define regras para proteger a saúde de eleitores e colaboradores da Justiça nas eleições municipais deste ano. E ainda a TV Justiça lança 30 novos episódios da série Direito em Libras, que descomplica a linguagem jurídica para pessoas com deficiência auditiva. Cláusula pétrea se refere à parte da Constituição Federal que não pode ser alterada. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a mais de 1.000 presos de São Paulo que cumprem pena indevidamente em regime fechado. Marina Campos tem as informações. A decisão da sexta turma fixou o regime aberto a todas as pessoas condenadas no estado de São Paulo por tráfico privilegiado com pena de 1 ano e 8 meses. A medida foi adotada também em caráter preventivo para impedir a Justiça Paulista de aplicar o regime fechado a novos condenados nessas situações. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, que entrou com um pedido de habeas corpus aqui no STJ, havia, em março, 1.018 homens e 82 mulheres cumprindo a pena mínima por tráfico em regime fechado em São Paulo. Contrariando o entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal, o TJ não autorizou o regime aberto nem a substituição da pena. Para o relator ministro Rogério Schietti Cruz, é consolidada e antiga a interpretação do STF de que não é crime hediondo o tráfico de drogas quando a quantidade apreendida não é elevada, o agente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a delitos e nem integra a organização criminosa. Nessa situação, a pena pode ser reduzida em até 2/3, chegando ao mínimo legal de 1 ano e 8 meses. O ministro lembrou ainda que, nesses casos, o crime de tráfico privilegiado desautoriza a prisão preventiva sem análise concreta de alguns requisitos previstos no Código de Processo Penal e afasta a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Daqui a pouco, o ministro Dias Toffoli realiza a sua última sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal como presidente da Corte. Ontem, ele comandou a última sessão do Conselho Nacional de Justiça e fez um balanço das realizações nesses 2 anos à frente do órgão. Ao iniciar o balanço das atividades no Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli lembrou que assumiu o cargo com a meta de aperfeiçoar o sistema judiciário e, para isso, definiu 3 eixos de atuação: eficiência, transparência e responsabilidade. Nossa visão sempre foi promover um judiciário que atue cada vez mais sob o signo da independência e da unidade e que avance continuamente em eficiência, celeridade, dinamismo, transparência e responsabilidade. Dentro desse plano, Dias Toffoli procurou manter programas criados nas gestões anteriores, mas também lançou novos, que tiveram como objetivo fazer com que o Conselho cumprisse o papel de órgão de planejamento. O Conselho se transformou em um órgão voltado preponderantemente a pensar e a aprimorar o Judiciário, tendo como objetivo primordial o incremento da eficiência, da transparência e da responsabilidade da atividade judicial. O investimento em tecnologia foi a grande marca da gestão Dias Toffoli, com destaque para projetos como o Processo Judicial Eletrônico e plataformas digitais, como o Consumidor.gov, que ajuda a solucionar de forma amigável os conflitos entre quem compra e quem vende. Os consumidores são responsáveis por 10% das ações em curso no Judiciário. Destaque também para os módulos de automação das execuções fiscais, que vão agilizar esta fase, que é o principal gargalo na tramitação dos processos. Como se vê, mais do que ferramentas auxiliares dos tradicionais processos de trabalho do Poder Judiciário, essas tecnologias são verdadeiros instrumentos de transformação digital.
Essas tecnologias promovem verdadeira inovação, pois alteram o próprio agir dentro do Poder Judiciário, tornando-o mais próximo do que se espera da Justiça no século XXI. Também teve destaque a busca de parcerias com outras instituições. Através delas foram criados projetos como o Observatório Nacional do Meio Ambiente, que agilizou a solução de questões importantes sobre o tema. Como exemplo, o registro que já foram solucionadas mais de 80 mil ações relacionadas ao rompimento da barragem de Mariana em prazo consideravelmente inferior ao tempo médio de tramitação de processos nas respectivas justiças. Já o programa Destrava foi uma parceria entre o Judiciário e órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas dos Estados, para retomar obras importantes para o país. O projeto piloto em Goiás permitiu a retomada da construção de 38 das 56 creches do estado que estavam paradas. Promover a continuidade desses empreendimentos é impulsionar a economia, a geração de empregos e a retomada de serviços públicos essenciais, elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e regional do Brasil. Toffoli voltou a falar da produtividade do Judiciário. Em seus 2 anos de gestão, houve uma redução de 2,5 milhões de processos no estoque. Ele repetiu que o Judiciário brasileiro é o que mais trabalha no mundo e continuou atuando mesmo durante a pandemia. Nesse delicado momento da nossa história, em que enfrentamos a pandemia decorrente do Covid-19, podemos afirmar com muito orgulho que o Brasil é o país em que se pratica a justiça diuturnamente. Não paramos um só momento. Um a um, Dias Toffoli citou todos os conselheiros, que, segundo ele, foram fundamentais para a realização dos trabalhos. Ele agradeceu também os juízes auxiliares e servidores e ainda lembrou que o Judiciário unido é essencial para garantir os serviços necessários à sociedade. A sociedade anseia, sobretudo, por certeza e definições, um anseio que se reflete na busca pelo Judiciário. Para o enfrentamento desses desafios postos em nosso caminho, é preciso que a nossa magistratura continue unida, sem divisões, com o sentimento do dever cumprido. Uma vez mais, agradeço a todas e todos que colaboraram com esta gestão e se empenharam na consecução de um projeto de fortalecimento do Poder Judiciário, do Estado Democrático de Direito, das liberdades e dos direitos fundamentais. Que Deus abençoe a todos. E na sessão desta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça aprovou condições especiais de trabalho para magistrados e servidores com deficiência ou com doença grave. A resolução que instituiu condições especiais de trabalho foi aprovada por unanimidade. Vale para magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessas condições. O servidor ou magistrado pode requerer exercer a atividade de forma remota, em teletrabalho, por exemplo, ou mesmo em outro local diferente do que foi lotado para fazer tratamentos de saúde. A resolução também estabelece jornada especial. O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, afirmou que a norma cumpre a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil faz parte desde 2008. E o Conselho Nacional de Justiça ele também aprovou a criação de um banco de dados onde serão registradas todas as medidas protetivas de urgência concedidas a mulheres vítimas de violência doméstica em todo o país. O Sistema Integrado de Informações foi aprovado por todos os conselheiros. O Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência foi desenvolvido pelo CNJ e cumpre legislação que inclui na Lei Maria da Penha a necessidade de o juiz registrar as medidas protetivas urgentes nesse banco. Essas medidas foram criadas para resguardar a vida das vítimas de violência doméstica, proibindo determinadas condutas do agressor e encaminhando as mulheres para programas de proteção. Elas podem ser concedidas pelo juiz a pedido do Ministério Público, pelo delegado ou pela própria mulher que se perceba em perigo. A plataforma de dados será mantida e regulamentada pelo CNJ e alimentada pelos tribunais, por meio da extração de informações do DataJude, a base de dados unificada do Poder Judiciário. O banco vai poder ser acessado pelo Ministério Público, pela Defensoria e por órgãos de segurança pública e assistência social, para melhorar a fiscalização.
Os tribunais terão 90 dias a contar da publicação do ato normativo para sanarem as informações que constam em suas bases de dados. E por unanimidade, o CNJ ainda aprovou que juízes de todo o país recebam compensação por acúmulo de cargos e processos. A regra já vale para a Justiça Federal e do Trabalho. Agora, todos os magistrados que acumularem funções dentro do tribunal, como, por exemplo, atuarem em mais de uma vara, vão ter direito de receber por isso. A compensação financeira também será paga por acumularem processos de sua responsabilidade. Com a regulamentação, o juiz ou desembargador pode receber extra de 1/3 do salário a cada 30 dias em que tiver acumulado funções. O pagamento é remuneratório e não pode passar do teto salarial do serviço público, que hoje é de R$ 39.200. Atualmente, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o aumento de número de processos que tramitam no Poder Judiciário é superior ao número de novos magistrados que ingressam na carreira. Segundo o levantamento do CNJ, entre 2010 e 2019, o número de juízes no Brasil cresceu 7%. Passou de 16.800 para pouco mais de 18.000. Já o número de processos foi o triplo disso. Saltou de quase 24 milhões para 30 milhões por ano. Daqui a pouco começa a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A última sob a presidência do ministro Dias Toffoli. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, traz agora os destaques da pauta de julgamentos. A pauta tem 6 processos que podem ser julgados. São temas que já constaram das listas de sessões anteriores. Serão abordados matéria tributária, servidor público e direitos fundamentais. Está pautado um recurso que discute se um candidato aprovado tem direito à nomeação após esperado prazo de validade do concurso público. A Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que é possível propor ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação, mesmo que o prazo de validade do concurso já tenha esgotado. A decisão que for adotada pelo Supremo irá orientar o julgamento de todos os processos judiciais que tratam da mesma questão. Um outro caso que pode ser analisado é sobre a obrigatoriedade da União apresentar cálculos nos processos em que ela é ré. Decisões da Justiça Federal no Rio de Janeiro impuseram à União o dever de apurar ou indicar o valor devido à parte credora. A Advocacia Geral da União diz que essa exigência é uma inovação, não está prevista na lei e alega que, por isso, as decisões são contrárias ao princípio da legalidade, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Em outro caso, o ministro Alexandre de Moraes ele pode apresentar o seu voto na ação que trata da cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços na comercialização de energia elétrica no Mercado Livre. O STF vai decidir se o decreto de São Paulo ofendeu a Constituição Federal ao centralizar nas distribuidoras o dever de pagar o tributo. 2 ministros já se manifestaram favoráveis à inconstitucionalidade da norma. E na sessão de hoje, é possível que o Supremo finalize o julgamento sobre a constitucionalidade de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que restringe a profissional inscrito na entidade a comercialização e o uso de manuais de testes psicológicos. Os ministros vão decidir se há ofensa à liberdade, à expressão e ao acesso à informação. Hoje é a última sessão plenária que será presidida pelo ministro Dias Toffoli, que finaliza amanhã o seu mandato no comando da mais alta corte de justiça do país. E você vai ver a seguir, TV Justiça lança no YouTube mais 30 episódios da série Direito em Libras. Voltamos já. Sabemos que ainda estamos passando por um momento de transição, que a nossa democracia ainda é uma democracia muito nova. Por isso, é preciso que cada cidadão utilize a Constituição a seu favor. É preciso que cada cidadão internalize a sua responsabilidade social, de modo a entender todos os direitos que estão ali previstos.
A Justiça Federal no Rio de Janeiro autorizou a realização de uma operação que investiga um esquema para desviar recursos de entidades do Sistema S, como SESC e SENAC. Agentes da Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal cumpriram 50 mandados de busca e apreensão. A chamada Operação Esquema S é mais um desmembramento da Operação Lava Jato. A organização criminosa usava contratos fraudulentos com escritórios de advocacia para desviar recursos destinados ao SESC, SENAC e Federação do Comércio do Rio de Janeiro. A estimativa é de que entre 2012 e 2018 foram desviados 355 milhões de reais. Parte das investigações já levou o Ministério Público a oferecer denúncia contra 26 pessoas, entre elas o ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo. Eles respondem por crimes como corrupção, estelionato, peculato e organização criminosa. A linguagem do mundo jurídico, com muitos termos técnicos, já ganhou até nome juridiquês. Agora imagine a dificuldade de uma pessoa com deficiência auditiva para entender expressões como trânsito em julgado ou pena restritiva de direito. Pensando nisso, a TV Justiça criou a série Direito em Libras. E agora, mais 30 episódios acabam de entrar no YouTube. O Direito em Libras usa a linguagem de sinais para falar de assuntos jurídicos de forma simples. E alguns temas são bem complicados. Você sabe o que é cláusula pétrea? Cláusula pétrea se refere à parte da Constituição Federal que não pode ser alterada. Ou o que é uma progressão de regime? Progressão de regime é a possibilidade do condenado passar de um regime de pena mais rigoroso para outro mais brando, desde que sejam observados os requisitos previstos na lei. Esses novos episódios estão agora na página da TV Justiça no YouTube. São 30 vídeos curtinhos, com mais ou menos 1 minuto. E se somam a outros 60 episódios. A série Direito em Libras, produzida pela TV Justiça, também é encontrada nos portais do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal Militar e do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ela também é exibida na TV Câmara e TV Senado. E aqui vai mais uma amostra do que está disponível no YouTube a qualquer momento. Você sabe o que é uma emenda constitucional? Para ser aprovada, a proposta precisa ser votada 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Está lá no nosso YouTube, viu? E no próximo bloco a gente mostra para vocês as regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para proteger a saúde de quem vai trabalhar e de quem vai votar nas eleições municipais deste ano. Voltamos rapidinho. Significa um compromisso permanente, duradouro, com um consenso civilizatório mínimo e caro ao Estado democrático de direito. Um consenso de proteção a direitos fundamentais, de garantia do sistema político e a proteção dos direitos das minorias, mesmo diante do arbítrio e excesso das maiorias. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o Plano de Segurança Sanitária para as eleições municipais de 2020. São orientações para proteger a saúde dos colaboradores da Justiça Eleitoral e também de quem vai às urnas. As orientações do Plano de Segurança Sanitária para o pleito foram definidas por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Elas deverão ser seguidas por todos que vão participar das eleições municipais de 2020, marcadas para o dia 15 de novembro. A ideia é evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A consultoria sanitária foi feita de forma gratuita. As regras do plano foram aprovadas nesta segunda-feira durante um encontro virtual entre o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e o time de especialistas, e divulgadas na terça. Elas serão apresentadas à população por meio da campanha Vote com Segurança.
que será exibida nas rádios e televisões de todo o Brasil a partir de outubro. Por meio de uma chamada pública, foi doado à Justiça Eleitoral todo o material de proteção que será usado no pleito. Mais de 2 milhões de litros de álcool em gel, quase 2 milhões de face shields e cerca de 10 milhões de máscaras descartáveis. Asseguro que tudo o que é possível fazer para minimizar riscos está sendo feito com essa quantidade de equipamentos de proteção. Nós estamos cuidando com muito cuidado da proteção dos eleitores para que ninguém desperdice essa oportunidade importante de participar da escolha dos prefeitos e dos vereadores e lembrando aos eleitores saírem de casa para votar com máscara e todos os que tenham essa disponibilidade que levem a sua própria caneta, com o que se minimizará quase que integralmente o risco de qualquer tipo de contágio. Na sessão, será necessário ficar a uma distância de pelo menos 1 metro da mesa, de onde deverá mostrar o documento ao mesário. Antes e depois de votar, ele vai precisar limpar as mãos com álcool em gel. Não teremos a identificação biométrica nestas eleições para evitar filas nas sessões. O horário de votação também foi modificado. Agora será das 7 horas da manhã às 5 da tarde. Quem tiver mais de 60 anos deverá votar no horário preferencial, das 7 às 10 da manhã. Caso o mesário apresente febre ou tenha sido diagnosticado com a Covid-19 nos 14 dias anteriores às eleições, deverá ficar em casa e informar a situação à zona eleitoral para que seja substituído. Eleitores nessas condições não deverão votar. A ausência poderá ser justificada depois. Cartazes com orientações serão colocados nas sessões e nos locais de votação. Quem não seguir as regras não poderá votar. Se desejar consultar o plano de segurança sanitária completo, é só apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aqui na tela. O evento de divulgação do plano foi realizado no Tribunal Superior Eleitoral e foi transmitido ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, onde foi assistido por 3.600 pessoas, pelas rádio e TV Justiça. Vamos fazer eleições civilizadas e limpas para o orgulho do Brasil. A Câmara dos Deputados fez hoje de manhã uma sessão para homenagear o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que deixa a presidência da Corte amanhã, quando passa o comando do Supremo para o ministro Luiz Fux. Toffoli foi recebido no Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara e do Senado e por alguns deputados. A maioria dos parlamentares acompanhou a sessão de forma remota. A defesa do Estado Democrático de Direito. Esta foi, segundo o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a principal missão do ministro Dias Toffoli à frente do Supremo Tribunal Federal. A principal marca de sua gestão, contudo, presidente Toffoli, é para mim o compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição e a democracia, a coragem e a altivez para defender as instituições daqueles que, abusando de seus direitos, procuram não criticar, mas constranger, ameaçar e, por fim, calar os poderes da República. A gestão do ministro Dias Toffoli representa um tempo de diálogo entre os poderes da República, independentes e harmônicos. Nosso executivo, judiciário e legislativos saem engrandecidos desse biênio. O gesto educa mais que a palavra. A atuação firme e perseverante do presidente do Supremo Tribunal Federal é uma lição que ficará gravada em nossas instituições e em nossas práticas. Somos testemunhas de seu compromisso inabalável com a Constituição, da vigilância perpétua em torno da independência e das prerrogativas dos poderes, da temperança e sabedoria com que conduziu os diálogos responsáveis por dar solução constitucional a algum dos mais difíceis dilemas do nosso tempo. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também destacou que a gestão de Toffoli na presidência do STF foi marcada pelo combate às desigualdades e pela luta contra ameaças e fake news envolvendo o Supremo. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, adotou a postura corajosa, coragem dos grandes líderes, quando,
a nação estava assustada em meio a tantas agressões e a tanta desinformação. É certo que entrega a seu sucessor, o não menos competente ministro Luiz Fux, um Supremo Tribunal Federal robusto e muito fortalecido, como deve ser uma corte renovada, progressista e consciente da importância do seu papel. O ministro recebeu a maior honraria do Congresso Nacional pelos trabalhos nos últimos 2 anos no comando da corte. É concedido ao excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional pelos méritos pessoais e profissionais e os seus relevantes serviços prestados à nação no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, no fortalecimento da harmonia, autonomia e independência dos poderes da nação e, consequentemente, da democracia brasileira. A solenidade contou com a participação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, de membros do CNJ, do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. A gente se vê amanhã. Uma ótima tarde para você. Obrigado pela companhia.